curso da Educação Física e Teologia, Palavra da Vida, no mesmo seminário que eu estudei há alguns anos atrás. E ele, desde março desse ano, a diretoria da igreja aceitou o estágio dele, que vai até o final de novembro, e ele é filho de pastor, já envolvido no ministério de acampamentos lá em Caldas Novas, na Palavra da Vida, Goiás, e desde, esse é o quarto ano que ele está, o último ano do seminário. Então ele é nosso seminarista. É um privilégio a gente acompanhá-lo aí esses meses, até o final do ano, e depois saber que Deus vai conduzi-lo ao ministério. Então queremos orar e receber a palavra de Deus através da vida do André. Pai, muito obrigado pela vida do André, pela sua família, pela sua igreja ali. Pai, muito obrigado por seus pais se dedicarem ao ministério, por ele também seguir esse caminho através do ministério de jovens, acampamentos, do esporte. Obrigado, Pai, por ele poder servir aqui na nossa igreja e também servir o Ambassadors através do futebol. Que o Senhor continue guiando os passos dele e orientando para que ele continue seguindo os passos do nosso Senhor Jesus. Te agradecemos por podermos fazer parte também da formação dele e que essa palavra venha ao encontro daquilo que o Senhor deseja falar para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Vou falar aqui
Alguns iam para a igreja, muitas vezes estavam assim, ó, um louco com o outro. Mas mesmo assim, ali a gente parava às vezes, e quando esse caos estava acontecendo, a gente respirava e falava, não estamos indo para casa, Senhor, precisamos nos acalmar. Mas isso é família, isso é estar junto de pessoas que nós amamos. Às vezes conflitos acontecem, e muito repentino isso acontece, mas isso é família. E a Bíblia, ela fala sobre família. A Bíblia, ela fala sobre como eu e você devemos viver neste contexto. Como eu e você devemos agir com aqueles que o Senhor colocou em nossas vidas. Quero ler com você primeiramente o texto, para que a gente possa ficar situado no que vamos conversar hoje. Colossenses 3, no verso 18 diz: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Verso 19: Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Verso 20: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, porque estar aqui na tua casa é um privilégio. Senhor, cuide do nosso coração e dê sensibilidade a ouvirmos a tua palavra, a realmente colocar em prática tudo aquilo que temos escutado. Tenha misericórdia de nós, porque precisamos de ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, o quanto nós somos fracos. Por isso pedimos, venha sobre nossas vidas neste momento. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. A história da família, ela começa muito tempo atrás. Ela começa quando a criação é formada. O Senhor, ele institui a família ali no começo, pela vida de Adão e Eva, para que juntos eles espalhassem a glória de Deus por toda a terra, para que por meio da sua descendência a glória de Deus fosse refletida. E eles precisariam fazer isso, cuidando também de sua criação. É ali que o Senhor instaura a família, e é onde começa este mandato cultural. Gênesis 2:28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A família é algo bom e que o Senhor institui para que o homem possa desfrutar disso plenamente, para que pudesse desfrutar de algo prazeroso, cumprindo o que ele ordena. Mas o homem, ele vira as costas ao Senhor. O homem, ele desobedece a Deus. O pecado então entra no mundo, e assim isso que era bom é corrompido pela desobediência do homem. Famílias desestruturadas, corrompidas, vivendo um completo caos, fruto do pecado humano. Por isso eu e você precisamos entender como viver em família não é viver de qualquer maneira dentro dos nossos lares. Viver em família não é agir da forma como eu bem penso ou desejo, vivendo conflitos repentinos e diversos atritos. Ou então, algo que muito acontece hoje, viver de cabeças baixas, se comunicando por pequenas teclas, conectados apenas por telas que brilham, não se importando com quem nós até dividimos o próprio quarto. Se essa é a realidade que temos hoje, então a pergunta é: qual é o padrão de Deus para a família? Por isso eu quero refletir com vocês em Colossenses 3, porque Paulo é muito sábio em compartilhar instruções corretas para que eu e você vivamos os nossos lares em harmonia, o Evangelho no cotidiano. E é engraçado ver que todas essas instruções, essas três instruções,
mas de função na estrutura familiar. Não está querendo dizer sobre inferioridade, mas sobre algo além. Logo, o que acontece aqui é uma distinção de função. Ontologicamente, homem e mulher, eles são essencialmente iguais, ambos criados à imagem e semelhança de Deus, mas funcionalmente diferentes. É isso que Deus faz quando Ele cria um homem e a mulher, para que eles possam exercer papéis diferentes dentro da união conjugal. Papéis que não devem ser motivo de competição, de engrandecimento, mas papéis que se complementam dentro da família. Ao homem, Deus dá a responsabilidade de governar o seu lar. Este foi o chamado de Deus ao homem, a tomar a frente, a cuidar, a conduzir, ser o cabeça. Efésios 5:23 diz isso. Isso não quer dizer que ele deve exercer tudo isso que Deus ordenar de forma autoritária, querendo impor, dizendo: eu mando e pronto, é do meu jeito, você me obedece. Não é isso que a Bíblia fala. Não é assim. A maneira de conduzir o lar é justamente pensando não apenas no seu próprio desejo, mas sim de maneira sábia, humilde, colocar o que o Senhor deseja para a sua família. E Ele faz isso em complementariedade à sua esposa. A mulher que Deus colocara diante dele, sendo uma mulher idônea, auxiliadora, para que juntos possam tomar a decisão certa em situações difíceis, colocando aquilo que é certo. E a mulher auxiliará o homem a tomar a decisão correta por
Perdão. Maridos, amai vossa esposa. Aqui não é uma sugestão, tá bom? Não é, se você quiser, você faz. Não, se você... Não, aqui é uma ordem dada por Deus. Esse amor, ele deve refletir o amor do próprio Cristo pela igreja. E Paulo, ele sempre bate muito nessa tecla em suas cartas, sobre o amor do marido ser o amor que Cristo Jesus, ele entregou na sua igreja. Se entregando como sacrifício, amando a ela, suportando a morte de cruz. Ou seja, o amor aqui é um amor que permanece, é um amor que cuida, que busca o bem, que se entrega, um amor que santifica, que é paciente, benigno e não é dominado por ciúmes. As Escrituras dizem exatamente o que é o amor. E você, marido, precisa amar a sua esposa dessa maneira. O amor do marido pela esposa também impede de feri-la, seja com palavras ou atitudes. Quando a Bíblia diz, não as trateis com amargura, está falando sobre aquelas atitudes do dia a dia. Que às vezes você pode achar que não foi nada demais. Não, eu só fui firme. Mas isso pode ser algo que afetou ela. E o amor deixa o orgulho de lado. Para que você chegue com mansidão, com palavras dóceis à sua mulher. O Senhor não quer que você trate com impaciência, palavras duras, reclamações constantes, que vão desgastando o relacionamento e gerando desânimo. Quantos de nós não vemos testemunhos de vários casais que repentinamente trazem à luz problemas como esse? Você me reclama demais. Meu Deus, não estou aguentando. Não está dando. Só reclama, homem que reclama. Faço tudo para ele, mas ele reclama. Ou talvez, até da parte da mulher, o cara não aguenta mais, fica aí pedindo isso, não quero isso, meu Deus. E não é dessa forma que o Senhor quer que tratemos um ao outro. Isso desgasta. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa amarga. Eu não sei vocês, mas eu não suporto a gente ficar falando, reclamando o tempo todo. Nada tá bom, não presta. Não, a gente não deve ser essas pessoas, porque pessoas não gostam que sejamos assim com elas também. Então, maridos, entendam, não sejam amargos com a mulher que o Senhor deu a vocês. O marido não deve criticar a esposa, agredi-la com palavras. Antes deve elogiá-la no recesso do lar. Cânticos 4, 7 diz isso. Quanto também publicamente. Isso aqui é muito importante, publicamente. Elogie sua esposa. Para que as pessoas vejam que você ama ela também. Demonstrar amor. Provérbios 31, 29 fala isso. O marido deve buscar meios de agradar a esposa. Meios que devem ser vistos no dia a dia. Pequenos detalhes importam. Não é verdade, esposas? Está vendo? Importa. Pequenos detalhes importam. E aqui a gente vai começar a ver, não é fácil essa função. Às vezes a gente esquece que tem que fazer isso, né? A gente, Vou parar, senão eu vou complicar. Mas pequenos detalhes importam. Mas é isso, precisa ser visto no dia a dia. É você, marido, chegar em uma terça-feira qualquer, com um chocolatinho que ela gosta, de surpresa. É você, marido, no dia em que ela está estressada, oferecer talvez uma massagem, não sei. É você, marido, dizer palavras doces, que trazem alegria, que incentivem ela. Isso é demonstrar amor. Amor no cotidiano, o amor que Cristo demonstra pela sua igreja. Mas principalmente, maridos, isso aqui é o mais importante. O amor de vocês precisa transbordar nos corações de vocês, para que vocês levem as suas esposas diariamente para mais perto do Senhor Jesus, para que elas se tornem cada vez mais parecidas com Cristo. Esse é o seu dever. É com esse amor que você precisa amar. O amor de Jesus por nós foi sacrificial. Cristo, ele se entregou pelos nossos pecados, suportando a cruz
você tem amado, as pessoas notam isso. E principalmente as pessoas que notarão isso serão os filhos de vocês. Os filhos observam, vocês são reflexos para eles. E o que vocês têm refletido? Por isso, quero continuar caminhando com você no verso 20 agora. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Deus tem princípios importantíssimos para construir uma relação de harmonia e paz entre pais e filhos. A obediência dos filhos aos pais é agradável a Deus. A obediência é agradável diante de Deus, visto que Ele mesmo estabeleceu uma recompensa para a obediência. Viva vida bem-sucedida e longa sobre a terra. Tem vários textos que dizem, Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16, Efésios 6, 1 ao 3. A relação de um filho não pode estar bem com Deus se estiver truncada com seus pais. Lembre-se, filhos, o Senhor colocou seus pais em suas vidas para que eles pudessem ser bênção na vida de vocês, para que sejam uma bênção nas nossas vidas, para que nós possamos realmente entender que eles são autoridade, que eles têm a nos ensinar. Então nós precisamos entender isso. John Stott comenta aqui: a obediência dos filhos é parte essencial da ordem que Deus estabeleceu para a família. Ela não é baseada apenas na autoridade dos pais, mas no próprio senhorio de Cristo sobre o lar. Você entender que você precisa obedecer aos seus pais, entender que o Senhor está usando eles para guiá-los na verdade de Jesus. Quando o filho aprende a obedecer, ele não está apenas respondendo aos pais, ele está aprendendo a viver debaixo da autoridade de Deus. Porque o Senhor institui os nossos pais em nossas vidas para serem autoridade, para cuidar de nós. Isso é muito bom. É muito bom. Hoje a gente vive numa cultura que ensina desde cedo. Seja você mesmo. Ninguém pode te dizer o que fazer. Siga o seu coração. Olha que perigoso. Mas vivemos isso realmente. Nós vemos isso não somente no dia a dia, na roda de amigos, mas muitos influenciadores proclamando isso. Nas redes sociais está sendo tomada dia a dia as mentes dos jovens, daqueles que não sabem nem o rumo do que vão fazer ainda nas suas vidas. E essas palavras, elas entram na mente e tomam o coração, para que o jovem comece a pensar que ele é suficiente, que ele não precisa de ninguém, que ele é independente, que os pais não sabem de nada porque tem um pensamento retrógrado. Mas não. O Senhor institui os pais para que sejam pessoas sábias, instruírem seus filhos na verdade. Então, filhos, honrem nossos pais, ouvindo a eles. Ouvimos isso e, sem perceber, isso entra dentro de casa. Então, quando os pais orientam, corrigem ou colocam o limite, o filho não vê aquilo com cuidado, mas como uma ameaça à sua liberdade. Tem filhos que obedecem, mas por fora, fazem o que foi pedido, mas com raiva, com cara fechada, reclamando. E aí parece que tudo está certo, mas o coração está distante. Posso falar? Eu era exatamente assim. Desde pequenininho, ia para a igreja, meus pais sempre me levavam. A gente colocava uma roupa bonitinha, tinha a roupa do culto, né? A gente colocava, não podia usar durante a semana. A gente colocava ela, ia bonitinha para a igreja. E isso foi sempre, toda a minha vida, assim, toda a minha vida. Meu pai, ele está no ministério há muito tempo, então toda a minha vida eu vivi isso realmente. E durante todos esses anos eu ia para a igreja, estava indo, mas chegou uma certa hora que eu falei, não faz sentido, o que eu estou fazendo aqui, né? Tipo, eu gostava realmente do culto, eu gostava de estar perto dos meus amigos, mas eu não via mais sentido nisso. Parecia que uma vez eu cheguei e falei para meu pai, nossa pai, parece que a gente ir para o culto, para a igreja já virou rotina, né? Porque eu não queria estar nas festas dos meus amigos aos finais de semana, até porque durante a semana a gente tinha aula. Eu queria curtir todo o tempo ali com o final de semana que eu tinha de descanso para depois voltar na segunda-feira para a rotina de estudos. E por muitas vezes eu resisti realmente à obediência dos meus pais. Mas glória a Deus,
na verdade, instruindo a eles os caminhos do Senhor. E filhos, vivam em obediência a Deus, honrando e obedecendo aos seus pais. Vimos aqui instruções maravilhosas, porém nós não vamos conseguir viver essas instruções e termos então uma harmonia no lar se o nosso coração não estiver sendo derramado aos pés daquele que fará com que vivamos o Evangelho cotidiano. Perceba algo importante. Paulo não começa aqui falando da família. O capítulo 3 ele não começa a respeito da família apenas. Ele não fala de família, faça isso, faça aquilo. Ele começa de uma forma diferente. Antes de chegar em esposas, maridos e filhos, ele começa falando de Cristo Jesus. O apóstolo ele enfatiza eles. E a carta de Colossenses ela é uma carta muito cristocêntrica. Ela mostra realmente o senhorio, a supremacia do Senhor Jesus, a grandeza de Jesus e a quem realmente nós devemos depositar a nossa vida ali. A carta de Colossenses está recheada disso. E glória a Deus por isso, é muito bom ler isso. Paulo, ele fala de morrer para o velho homem. Ele fala de ser revestido novo. Ele fala de ter coração transformado. Porque no fim, o problema da família não é apenas o comportamento. Não é apenas as atitudes que moldam o andar do lar, mas sim o coração delas, onde cada coração está sendo depositado. Você pode tentar aplicar tudo isso. Ser uma esposa melhor, ser um marido melhor, ser um filho obediente. Mas se o seu coração não estiver centrado em Cristo Jesus, isso não se sustenta. Isso não vai passar de meras boas ações que se esfriarão por um breve tempo. É por isso que Paulo diz que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. É daí que vem tudo. A harmonia do lar não começa na atitude, começa no coração transformado por Jesus. Famílias são restauradas não apenas com esforço. Famílias são restauradas quando Cristo ocupa o centro. E Paulo enfatiza muito isso em toda parte. Mas fortemente nos versículos deste capítulo. Quando Cristo é o centro. Quando Cristo é o centro, o marido ama melhor. Quando Cristo é o centro, a esposa caminha em confiança. Quando Cristo é o centro, os filhos aprendem a obedecer. É assim que viveremos o Evangelho no cotidiano. Lembrando da atitude do Senhor Jesus. Não porque somos obrigados, mas porque o Evangelho está sendo envolvido e vivido dentro de nossos lares. Então a pergunta não é só como está a sua família, como você tem vivido em família hoje, como está o andar do seu lar, mas sim, Cristo está sendo o centro da sua família, Cristo está sendo o centro da sua casa. Jesus realmente tem chegado ali, tendo um espaço em seu coração, no coração dos seus filhos. Realmente Cristo está governando o lar de vocês. Porque onde Cristo governa, queridos, entenda isso, onde Cristo governa, ali existe verdadeira paz, ali existe verdadeiro amor, ali existe verdadeiramente um lar que ama a Jesus. E Paulo nos encoraja a isso. Paulo quer que eu e você vivamos dessa forma. O Senhor quer que eu e você vivamos um amor pelo Senhor Jesus, sendo transbordado, espalhado por meio de cada cômodo da nossa casa, no dia a dia, no tratar dos maridos com suas esposas, das esposas com seus maridos, dos filhos com seus pais, dos pais para com seus filhos. Em tudo. Não é apenas em pequenas áreas, mas em tudo que Cristo precisa governar. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. E quando entendemos esse padrão alto, nós devemos começar a tomar passos práticos para isso. Então, reconheça primeiro o que você tem falhado, em qual área você tem deixado de amar ao Senhor Jesus, em qual área você tem realmente deixado de honrar a Deus. Conserte isso em Jesus Cristo. Coloque isso
vocês possam viver o Evangelho no cotidiano. Queridos, isso não é uma tarefa fácil. Não acho que sempre conseguiremos viver isso. É por isso que diariamente precisamos estar depositados aos pés de Jesus, entregues a Cristo Jesus. Eu gostaria de terminar lendo essa primeira parte de Colossenses, que realmente mexe no coração. Então, se você está com sua Bíblia, minha versão aí, acompanhe mesmo assim, se a sua versão for diferente. Porque é exatamente esse pensamento que Paulo constrói aqui, que devemos ter para viver o Evangelho cotidiano. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente de falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Por fim, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento, fechasse seu olho. Queria que você refletisse agora um pouquinho como tem andado o dia a dia em seu lar. Como Jesus tem sido presente nos seus dias. Será que Cristo Jesus está realmente fazendo parte do cotidiano da sua família? O que falta para isso? O que falta para ter um coração rendido ao Senhor? Uma família rendida ao Senhor? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é real. O Senhor é um Deus que é vivo, um Deus que está sobre nós, um Deus que nos vê, um Deus que não nos abandona, um Deus que ama, um Deus que, muito além do nosso medo, de nossas vidas, nos traz o perdão de pecados. Obrigado, Senhor, porque em Ti temos tudo aquilo que precisamos. Obrigado, Senhor, porque em Ti temos aquilo que tanto buscamos. O Senhor nos dá pleno conhecimento da Tua palavra. O Senhor nos dá plena satisfação em Ti. E somos gratos por isso. Somos gratos a Ti, Deus, por quem Tu és. E, Senhor, eu Te peço para que o Senhor seja quem governe os nossos lares. Deus, venha com a Tua paz que está de todo entendimento sobre cada coração nesta manhã. Sobre os lares, Deus, daqueles que estão presentes aqui e também daqueles que não conseguiram vir hoje, Pai. Que o Senhor seja
cada casa, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus, porque certamente se agirmos, ó Pai, com as nossas próprias forças, os nossos próprios desejos, com o qual bem entendermos, ó Deus, certamente falharemos, principalmente contra Ti, mas também com os nossos familiares. Deus, não nos deixe cair, ó Pai. Não nos deixe, Deus, falhar. Faça com que amemos ao Senhor todos os dias. Nós precisamos de Ti, Deus. Sim. Precisamos do Senhor. Então, Deus, venha sobre a nossa família e cuide, para que juntos podemos dizer no final que nós e nossos lares serviremos ao Senhor. Obrigado, Pai. Eu te louvo.